Não, acho que cada um tem a sua trajetória, tem a sua história, tem o seu tempo. E eu acredito seriamente que riqueza, na verdade, não é nem isso que a gente constrói em material aqui em vida. Eu acho que a riqueza, ela é mental. A nossa capacidade de conectar ideias e ter a lente limpa sobre contexto, sobre pessoas, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não for saudável emocionalmente para fazer a gestão desse dinheiro, você é pobre, na verdade. Tudo bem? Meu nome é Vitor e eu tô fazendo algo pela primeira vez. Eu confesso que eu nunca imaginei abrir um canal no YouTube e produzir algum conteúdo por aqui. Sempre foi um sonho quando criança, mas que foi se distanciando, a gente acaba optando por seguir o percurso natural da vida, que ensinam pra gente. Vá, estude, trabalhe, arrume um emprego na área de formação e siga a sua vida. Trabalhe para alguém, arrume um bom emprego, cresça na empresa, se aposente e viva a vida. Então esse é o conceito de vida que vendem pra gente. Inclusive é digno, mas hoje em dia eu acredito que muito tradicional e com muitas limitações para o modelo de vida atual, mercado e até mesmo de percepção que as pessoas têm hoje em dia. Não é todo mundo mais que aceita ser empregado para alguém em condições de trabalho, muitas vezes, que não são dignas e que não correspondem ao que aquela pessoa efetivamente merece. Então essa produção de conteúdo que eu pretendo trazer aqui, nesse primeiro vídeo, a última coisa que eu estou me importando é se eu estou no melhor enquadramento, se eu estou no roteiro perfeito, que aliás inexiste. Tudo que eu estou trazendo vem de uma decisão de um mesmo dia e eu estou colocando conteúdo aqui nesse exato momento. Então não tem como o conteúdo ser mais autêntico do que isso. Então eu quero falar agora um pouco sobre mim. Quem sou eu? Eu sou de carne e osso, assim como você que está me assistindo. Mas calma, eu não vou entrar por uma linha de existencialismo aqui não. É que hoje em dia nós estamos numa era que nunca foi tão fácil qualquer um ter um microfone e um palco e se apresentar e dar as caras. Então eu gosto sempre de puxar para um contato próximo de que eu sou de carne e osso, assim como você. Passando isso, que nós também somos de carne e osso, eu sou advogado, sou natural de São Paulo, tenho 24 anos e eu também escolhi fazer a minha advocacia de um formato diferente. Inclusive o que me motiva a estar aqui fazendo essa produção de conteúdo no YouTube hoje é que eu já venho de uma produção de conteúdo ativa, porém em outra plataforma. Então eu sou um profissional bem ativo no Instagram, que eu acredito que já é denominador comum que hoje em dia você precisa necessariamente ser visto. Nós estamos em uma era de tanta automação, de tanto acesso à informação, que a forma de fazer negócio mudou muito e quem não é visto não é lembrado. Então eu acredito que muitos profissionais, principalmente os liberais, já entenderam que é importante você ter um posicionamento ativo nas redes sociais. É exatamente o que eu tenho pensado. O formato em que as redes sociais se tornaram algo que num primeiro momento veio para ter uma rede de conexão. Então se a gente pega, por exemplo, o Instagram. Quando o Instagram foi criado, você só seguia famosos que você tinha algum interesse em acompanhar e seus amigos. E a produção de conteúdo, gente, quem lembra do Instagram lá em 2013, 2014, ela era muito mais leve. Então você efetivamente postava parte da sua rotina, parte comendo uma comida que não era instagramável, usava efeitos que não eram os efeitos mais aesthetics, com base no que a gente tem de modelo atualmente, e pouco a pouco a plataforma ela foi se perdendo e se tornando cada vez mais um marketplace. Não estou aqui para criticar a plataforma, e sim renderizar que essa é a forma de fazer negócio em 2026 e será daqui para frente, que é no ambiente digital. Então, o ambiente digital acompanhou a tendência da tecnologia e o Instagram acompanhou, e é importante que o profissional esteja posicionado na plataforma. Só que esse posicionamento, ele por vezes acaba sendo um grande compromisso de cumprir tabela, e quem produz conteúdo vai entender. Então, por vezes, você está apostando, mas com uma série de gatilhos por trás. Você está se preocupando se vai criar um bom gancho de 3 segundos para você conectar o seu telespectador, você está se preocupando se o teu vídeo não vai ter mais de 1 minuto, senão o próprio algoritmo do Instagram não vai entregar tanto seu conteúdo, você está pensando se ele tem dopamina o suficiente para manter o usuário engajado no seu conteúdo. Então percebe? Claro que dá para se passar muitas mensagens na plataforma, através de Reels, através de carrosséis que hoje em dia estão um pouco mais flopados, mas tem muito mais estratégia do que autenticidade por trás de um conteúdo. E não é o formato que eu procuro. Não vou parar de produzir para a plataforma, mas eu gosto de encontrar autenticidade e intencionalidade nas coisas que eu faço. Então, pera lá, eu produzo conteúdo para advocacia, que por si só, o conteúdo da advocacia, você tem que ser muito estratégico no caminho que você quer conduzir. Olha eu falando de estratégia, acabei de tocar num ponto que uma dor da rede social é que a produção ela fica muito mais estratégica do que autêntica, e eu volto aqui no gatilho de falar de estratégia. Porque o profissional advogado,
Ele tem o caminho que é o engajamento natural. E parabéns para quem cria um engajamento natural com o público e desenvolve cliente em cima desse engajamento natural. Parabéns, é autêntico, é um dom. A gente tem que dar mérito para quem consegue ter uma storytelling boa suficientemente para de forma autêntica gerar conexão. Parabéns, esse cara é um extra class. Mas, partindo da camada que não tem esse dom natural de gerar conexão, o profissional, por óbvio, vai ter que pensar numa estratégia de produção de conteúdo. E essa estratégia é onde ele começa a mergulhar e entender os gatilhos da plataforma. Como as que eu mencionei. 3 segundos de gancho, depois um vídeo no formato adequado, legenda adequada, timing de postagem. Então a advocacia, tradicionalmente, já tem um conteúdo que ele é mais técnico, mais chato. Então o que o profissional precisa fazer para ter uma boa produção de conteúdo no Instagram? Ele tem que encontrar um meio termo. Porque ele está falando para o cliente final dele, muito possivelmente. Se ele está intencionalmente produzindo para gerar negócio. Ele está falando para o cliente final dele. O cliente final dele, por vezes, em muitas delas, ele não tem informação jurídica. Então o profissional já tem que adaptar o vocabulário para passar a mensagem para a persona que ele quer atingir. Então é a primeira estratégia que ele já tem que aplicar. A não ser que esse advogado venda para outros advogados, aí sim ele pode colocar o vocabulário que ele quer. Então, passado isso, ele tem que ter feeling de postagem. Então, se agora estamos entrando em Copa do Mundo, tá em alta aqui no dia que eu tô produzindo conteúdo, uma possível lesão do Neymar que tire ele dos 2 primeiros jogos da fase de grupo. Como que esse cara compete ali, se ele não tiver estrategicamente bem mapeado, falar de cláusula 5ª da Constituição Federal, sendo que tá quente ali a notícia do Neymar, possivelmente fora dos 2 primeiros jogos da Copa. Então percebam a estratégia, ele tem que olhar qual é o tema e o nicho dele, o que tá acontecendo no mundo afora, para ele atuar como um noticiador estratégico que se posicione em cima do tema. Então eu acabei de entregar o que muita gente cobraria de vocês para chegar nesse denominador comum. A produção de conteúdo do Instagram, ela tem sim que ser intencional. Você tem que entender de gancho, duração do conteúdo, formato, edição, se você não tiver alguém que vai fazer isso por você, e principalmente timing. O digital é timing. Olhe para o que está acontecendo, pensa no seu nicho e veja como você consegue transformar aquilo em uma mensagem da sua área. Então eu cansei da produção de lá, não vou parar, mas eu cansei porque eu não conseguia atingir o nível de profundidade que eu gostaria de atingir na produção de um conteúdo. Eu não quero me limitar a 3 segundos de algo para o algoritmo decidir se eu sou bom suficientemente para continuar entregando meu conteúdo. E isso não é sobre o like, não é sobre a entrega, mas é sobre como aquela plataforma, na minha concepção, tem muita mentira. Tem muita mentira e você acaba entrando na chuva e jogando o jogo da plataforma. Mas a autenticidade já se foi há um bom tempo. Então aqui no conteúdo que eu pretendo trazer pro YouTube, que abre espaço para vídeos maiores em que as pessoas, por vezes, estão jantando, estão vendo na sua TV Smart, estão se preparando para dormir, precisa com que as pessoas estejam mais abertas a ouvir um pouco mais de você e trazendo o que eu quero trazer, com base nas vivências que eu coleciono, eu acho que o resto é consequência. É consequência ao meu conhecimento, as minhas visões serem passadas para frente, e isso ser o suficiente para gerar like, para gerar conexão, mas eu não tô aqui por isso. Eu tô aqui porque eu quero deixar um legado. Amanhã eu quero lembrar quem foi o Vitor. Pô, eu fiz uma extensão da minha persona e levei conteúdo de valor para as pessoas. Eu posso, na sua concepção, estar falando nada com nada, mas eu sei que para uma parcela eu acredito que a minha mensagem possa impactar. E isso para mim vai ter valido a pena. É saber que a produção de conteúdo que eu me propus a fazer, ela conseguiu ser passada para frente. Coisa que em outras plataformas a gente só alimenta a dopamina de um usuário. Então é essa a minha vontade aqui da plataforma. Falei um pouco sobre o que motivou a minha vinda para produzir aqui, e agora eu abro para falar um pouco mais sobre mim. Mencionei anteriormente, eu sou advogado, tenho 24 anos, e a minha história com a advocacia, ela começa desde a minha adolescência. É a época ali que, seguindo o caminho tradicional, existem conversas familiares, inclusive falando de família, fui criado por mãe solteira, por uma mãe que teve muitas dificuldades na vida, com muito esforço, conseguiu ser uma das primeiras da família a ter a graduação de ensino superior, e ela, com base na vivência dela, da lente dela de mundo, quis passar essa mensagem para mim: filho, se gradue, se gabarite, e lá fora você se vira. Então ela sempre foi muito positiva com essa mensagem que ela me trouxe, e entendendo ali o que eu gostaria de fazer, percebi uma boa capacidade de se comunicar, direito. Tá ok, vamos fazer direito então. Não tô certo disso, vamos testar então se é o que eu quero. Então eu fiz um curso técnico jurídico
na ETEC Martin Luther King de Serviços Jurídicos, com duração de 18 meses, enquanto eu ainda estava no ensino médio, e foi o período que eu consegui efetivamente avaliar se eu gostaria de fazer direito ou não, e o curso ele atendeu muito as minhas expectativas, mas, sendo bem sincero, gente, quem está apto para tomar uma decisão da carreira que quer seguir com só 17, 18 anos? Muitas pessoas não estão, muitas pessoas fazem alguma graduação, outras não, e tá tudo bem, e depois acabam se reposicionando. Felizmente não foi o meu caso com o direito, apesar de eu ter muitos pontos aqui para trazer, que ainda serão motivos de vídeo aqui no canal, foi um match para a época e eu acabei seguindo ali a bagagem de me aprofundar no curso de direito. Então, minha história nasce desde muito cedo. Enfim, chegamos no ano de 2020, pandemia. Finalizei meu ensino médio em 2019, 2020, vamos começar a faculdade, mas muita coisa acontecendo, mercado fechado e tal. Me matriculei na faculdade. E para isso, precisava conseguir pagar os meus estudos. E para financiar os meus estudos, precisa de trabalho. Ainda inexperiente, já tinha feito alguns serviços informais na minha adolescência. Não vou me colocar como João Dória não, gente. Não, tenho carteira assinada desde os 14 anos e não sei... Não, gente, não foi assim. Lavei carro na adolescência, quando eu queria um dinheirinho para curtir o final de semana, mas nada muito além. Em 2020 eu comecei a trabalhar fora do meu mercado de trabalho. Ano de pandemia, eu trabalhei de assistente operacional em uma rede de supermercados. Por assistente operacional, gente, entendam como peão. Mas tudo bem, são páginas que me trouxeram até aqui e foi uma bagagem que me criou muita casca para o que é a vida adulta. Eu acredito que todo ser humano ele precisa passar por essa experiência de, por vezes, estar em uma posição de menos destaque na vida, justamente para entender onde é a posição que aquela pessoa quer ocupar na vida. Então eu me coloquei ali numa posição que eu puxava caixa, lavava banheiro, limpei prateleira, por um salário, na época, de, salvo engano, R$1.200, que era o suficiente para pagar a minha faculdade, sobrar R$300, R$400 para tocar a vida. E ainda, meu vale de R$75, que eu tinha um VA, eu ajudava em casa. Então, todo mundo tem isso na história. Enfim, saí da indústria, tive quase depressão no período, foi uma época que, inclusive, me proporcionou muitas sensações. Então, quando se é jovem, tem ambição, e você começa a receber o seu primeiro salário, você faz muita besteira, porque você tem um anseio muito grande de consumir, comprar tudo, e agora que eu vou trocar de celular, agora que eu vou pegar aquele tênis, aquela camisa, e aí você tem acesso ao seu primeiro cartão de crédito, e você começa a fazer bobagem. É aí que o ser humano convencional se afunda, que ele quer consumir mais do que ele efetivamente pode. Então eu passei ali por uma época de baixa financeira por muitos anos após a minha saída da indústria, porque eu entendi que ali não era um ambiente que ia me alavancar. Então eu até sonhei, não, vou fazer aqui direitinho. Na época eu lembro que o cargo que eu cobiçava era ser PCP. Que é o cara que ficava ali no computador, gerenciando a operação e ficava ali sentadinho. Então, na época, eu lembro que o meu grande passo seria se eu conseguisse uma posição de trabalhar sentado. Mas, enfim, acabei mudando os planos. Paralelo à minha permanência na indústria, eu tentei prestar um concurso público, concurso de escrevente para o Tribunal de Justiça. Na época, eu não entendia nada sobre rotina de estudo para um concurso. Então, eu achava que seria necessário pouco tempo para passar numa prova. Não deve ser um bicho de 7 cabeças, não. Ingênuo. Então eu me preparei 3 meses para a prova, com o edital já aberto. Para quem é dos concursos sabe que 3 meses com o edital aberto, partindo do ponto que o candidato não tem uma bagagem, não é nada. 3 meses não são absolutamente nada. Mas mesmo assim fiz a prova e passei pertíssimo de ser aprovado na primeira fase. São 2 fases o concurso de escrevente. Então a primeira fase você tinha uma fase objetiva de 100 questões. E se você tivesse ali, eu fiz para minha comarca Guarulhos, 80 acertos você iria para a segunda fase, mas 80 acertos não significaria que eu seria convocado e estaria bem na foto. Era o tô no jogo. Então eu lembro que eu fiquei com 72 pontos, por muito pouco eu não fui para a segunda fase, e sinceramente eu não sei o que seria da minha carreira se eu tivesse passado. Confesso que depois eu me descobri muito na forma que eu atuo e hoje eu encontro uma satisfação efetiva no que eu faço. Não é perfeito, tem muitas imperfeições, mas eu encontro uma satisfação que possivelmente eu não encontraria se eu tivesse passado no concurso público. Ou sim, não sei, a vida muda muito, gente. A gente traça planos, às vezes enraiza alguma coisa que no desenvolver da coisa você se reencontra e muda os planos, então a única coisa que a gente controla é
o dia de hoje, em partes, o que faremos agora. Porque os planos mudam tanto, gente. A gente se reencontra tanto, se perde, se acha de novo, que eu tenho a percepção que quanto mais a gente enraiza alguma coisa, mais a gente tende a travar. Então, não passei na prova, segui ali a carreira no universo jurídico, fazendo o caminho tradicional. Preciso ter contato com a área, depois tem o OAB, preciso ganhar repertório, se eu não ganhar repertório eu não vou conseguir advogar, não vou passar na OAB, então eu consegui o meu primeiro estágio jurídico na área, na minha cidade, que foi a minha salvação para a época de um trabalho muito difícil aí que eu fiz na indústria. Eu vou deixar as fotos aqui. Mas foi um período bem delicado emocionalmente. Quando você é jovem, não tem pessoas por perto te dando uma base de conforto emocional, tá, gente? Não tô falando conforto financeiro, tô falando emocional. Você se perde muito no percurso. Você apanha, você cria uma casca inigualável, mas o caminho é mais longo, porque você tá descobrindo a vida, você tá se descobrindo, você tá batendo cabeça, então a pessoa que já passou por esse processo, que vira pra você e fala, tá tudo bem esse caminho aqui, olha por aquele lado. Então, é muito intenso quando você é jovem e tem ambição. Às vezes tudo parece o fim do mundo e aquela porta que não se abriu e você insiste que ela deveria ter se aberto pra você e depois entende o propósito do porquê que ela não se abriu, então é tudo muito intenso. Então, na minha carreira não foi diferente. Eu passava pelos lugares, já tinha entendido que eu tinha algum diferencial dentro da minha área de formação e eu esperava com que as coisas acontecessem muito rápido. Então eu entrava num lugar, eu engolia, dominava processos, me comunicava, gerava relações, eu acreditava que as coisas deveriam acontecer ali no meu tempo e os resultados também. Então eu bati cabeça no meu mercado de trabalho. Bati cabeça nos lugares que eu passei, não por não conseguir jogar o jogo. Exceto minha experiência em multinacional, que ela foi um pouco mais diferente, acho que seria diferente, de muito aprendizado, mas multinacional, o mercado corporativo é um jogo que você tem que estar disposto a atuar todo dia. E você atua por um certo período de tempo, mas em algum momento você pode se perder no script e aí o teu jogo vai mudando, você vai deixando de fazer sentido para a organização quando você vai deixando de jogar o jogo. Mas em outras ocasiões eu tive muita pressa e bati cabeça por isso, mas é exatamente essa mesma ambição que eu consegui dosar ela de uma forma positiva para ela não virar ansiedade e construir a minha própria advocacia com 24 anos. E eu não falo esse dado da minha idade com um tom de soberba. Olha só, eu estou com apenas 24 anos e hoje moro com a minha noiva no nosso apartamento. Não, acho que cada um tem a sua trajetória, tem a sua história, tem o seu tempo. E eu acredito seriamente que riqueza, na verdade, não é nem isso que a gente constrói em material aqui em vida. Eu acho que a riqueza ela é mental. A nossa capacidade de conectar ideias e ter a lente limpa sobre contexto, sobre pessoas, porque você pode ter todo o dinheiro do mundo. Se você não for saudável emocionalmente para fazer a gestão desse dinheiro, você é pobre, na verdade. Você é rico de recursos, mas pobre emocionalmente. E sendo sincero, não vou ser hipócrita, gente, o dinheiro ele é sim importante, ele te dá acessos, ele te dá poder de dizer não, ele te coloca em contextos muito, muito, muito melhores. Mas se você não tem expertise para gerir esse ativo, você é pobre. Apesar de ter uma conta gorda, você é pobre. Então sempre foi isso que eu fui procurando fazer, o discernimento comigo mesmo. E me colocando em cenários em que eu conseguisse juntar as duas coisas. Então na vida tem momentos que a gente precisa desequilibrar os cenários. Você está na corrida do dinheiro, se você não toma cuidado, você afasta relações, você não está bem com o teu parceiro, você não está no teu melhor ápice emocional e físico. Então eu acredito que nem sempre a gente vai ter esse equilíbrio de conseguir ali pôr o que realmente é saudável na nossa rotina, mas a gente tem que sempre procurar um modelo que mais se aproxime do equilíbrio. Aí você vai ver um corte aí na internet, o cara tá falando que você tem que acordar 5 da manhã e você tem que ter comido em jejum e ter feito cardio e tal, e tudo bem. Pode ser que para aquela pessoa isso funcione, mas eu acho que o maior problema que nós temos na atualidade, em uma era que a informação se propaga tão fácil através de cortes virais com estratégia de engajamento no Instagram, que a gente consome isso no modo automático, que às vezes a gente para e se questiona com base num Reels que a gente viu de segundos que a gente nem conhece aquela pessoa e fica, caramba, que tapa na cara. Então cada um tem a sua verdade e sua rotina, gente. Tudo bem que pro cara que desequilibra e ele é workaholic e ele é CEO, a rotina e a verdade dele seja em prol do trabalho e do dinheiro e do recurso, mas eu acho que cada um tem a sua verdade, gente. Cada um tem a sua verdade. Tem a verdade da pessoa que realmente procura construir um império financeiro, tem a verdade da pessoa que procura whatever, e eu acho que cabe o palco. Claro que cada um ele vai arcar com as consequências das escolhas que fez para a própria vida, mas pegando o foco inicial do que me trouxe aqui para essa conclusão o ser humano ele adora tentar ditar o ritmo dos outros com base em perspectivas próprias. Não é assim.
Tal coisa pode não funcionar para você, mas não é que ela tem que funcionar para você. A partir do momento que você entende o que funciona ou não para você, você ganha livre-arbítrio. Livre-arbítrio de manter o elo com aquele contexto ou até mesmo com aquela pessoa. Agora, o que é sobre a pessoa é um problema em particular dela. Para! Sai dessa linha de querer controlar o que o outro faz, não é saudável. Controle o que você faz. O outro é um problema dele. Bom, esse é o meu primeiro vídeo. Como eu falei, não estou apegado em produzir o melhor formato, em quesito ângulo, em quesito até colocação de ideias, porque eu não vim com roteiro. Eu vim apenas com o meu coração e a minha vontade de passar uma mensagem e deixar essa carta aqui de apresentação para quem se interessar e fizer sentido aqui acompanhar esse canal. Espero ver você em uma próxima oportunidade e obrigado por me ouvir até aqui.